Olá pessoal, esse vídeo irá tratar da análise sintática preditiva tabular não recursiva. Na realidade, a ideia no processo de análise sintática é a construção da minha árvore de derivação, que será entregue para a próxima etapa no processo de compilação, que é a análise semântica. Eu vou construir essa árvore utilizando um oráculo, que é a minha tabela preditiva, onde eu vou determinar quais são as regras de produção e a ordem de utilização dessas regras que serão realizadas para a construção da minha árvore. Coisa que não acontece quando eu construo a minha árvore utilizando como algoritmo o backtracking, com retrocesso recursivo, quando eu não sei qual é a ordem. Aqui em questão, essa minha tabela vai permitir justamente essa previsibilidade, essa predição, essa adivinhação, esse oráculo de saber qual é a minha produção que será utilizada, certo? Então, vamos começar um exemplo completo desde o início. Então, eu tenho uma gramática como essa que vocês estão vendo aí, né? Essa gramática, ela possui essas produções, né? Um total de 9 produções, onde eu tenho como terminais justamente os meus símbolos que estão aqui colorizados com a tonalidade preto, né? Então, perceba aqui, eu tenho o meu símbolo de adição, de subtração, o meu símbolo de multiplicação, o parente de abertura, de fechamento e, por último, o num. Esses símbolos que eu estou indicando aí são os meus terminais. Ademais, todos são variáveis, certo? Todos são símbolos não terminais, ok? Muito bem, ao observar essa minha gramática, eu tenho que tomar algumas precauções, alguns cuidados. Essa gramática, primeiramente, eu devo verificar a possibilidade de fatoração à esquerda, e não há a possibilidade de fatoração à esquerda. Essa gramática é uma gramática que não pode ser ambígua. E um outro detalhe é que ela não deve ter recursividade à esquerda. E logo de cara vocês percebem duas recursividades à esquerda aqui, quando eu tenho do lado direito da minha produção a variável que está do lado esquerdo. E do lado direito da minha produção, ela está na extremidade esquerda, por isso que ela é chamada recursividade à esquerda. Então eu tenho essa situação aqui e tenho essa outra situaçãozinha aqui, coisa que eu devo evitar. Então, havendo essa situação de recursividade à esquerda, eu devo eliminar. E para eliminar essa recursividade à esquerda, vocês observem aí em exp e em term. E aí, para eliminar, eu devo utilizar justamente os conhecimentos lá de teoria da computação, onde, se eu tiver essa recursividade à esquerda, eu posso transformar essas produções que geram essa recursividade à esquerda nessas outras que vocês estão vendo aqui. Então, se a azão deriva azão alfa e azão deriva beta, eu posso eliminar essa recursividade à esquerda, gerando uma recursividade à direita com o acréscimo de uma variável. Então, no caso, observem aqui o azão que deriva beta, aí uma nova variável que eu crio, o azão linha, e azão linha deriva o alfa azão linha. Então percebam que eu elimino a recursividade à esquerda, porém eu crio uma recursividade à direita, que não é problema algum para análise sintática top-down, que se utiliza do algoritmo preditivo, não recursivo, tá? E por último, o azão que deriva o epsilon ou a cadeia vazia. Aí, aplicando justamente essas regras aqui, nessas produções que tem a recursividade à esquerda, nessa primeira produção eu obtenho justamente a identificação do alfa e do beta e gero essas outras produções aqui sem a recursividade, sem a recursividade à esquerda, mas gerando a recursividade à direita, tá? Então, lá na minha gramática original, eu substituo essa produção que tinha recursividade à esquerda por essas duas que vocês estão vendo aí. Então, já tratei essa minha primeira produção e agora vou tentar eliminar a recursividade à esquerda dessa minha primeira produção, utilizando as mesmas regras. Então, eu utilizo aqui as mesmas regras, eu gero essas outras produções aqui, certo? E substituo na minha gramática original a produção que tinha recursividade à esquerda pelas novas produções, tá? E aí eu obtenho essa nova gramática sem a recursividade à esquerda. E aí dá para trabalhar para o algoritmo que se vale da predição. Muito bem, uma vez que isso é realizado, a próxima etapa, a segunda etapa, depois de eliminada a recursividade à esquerda, é a construção dos meus conjuntos first e follow,
né? Eu não vou explorar como é que eu vou construir, porque nós já fizemos isso em vídeos anteriores. Só vou apresentar aqui quais são os terminais que compõem esses dois conjuntos. Então, o conjunto first para cada variável, como vocês estão vendo aí, certo? É composto por esses símbolos que estão aqui, os símbolos terminais. E o conjunto follow, por sua vez, é composto por esses terminais. Entretanto, eu não vou utilizar todos os conjuntos follows das variáveis, mas tão somente aqueles conjuntos follow que no conjunto first possui o epsilon, a cadeia vazia, certo? Então, no caso aqui, em exp', eu vou precisar desse meu conjunto follow, em term' também eu vou precisar desse conjunto follow, tá certo? Os demais, eles não serão necessários, de acordo com o algoritmo que nós vimos em sala de aula. Muito bem, já eliminamos a recursividade à esquerda, já criamos os conjuntos first e follow. Próxima etapa é construir a minha tabela preditiva. Essa que vai determinar quais são as produções e a ordem que elas serão utilizadas, tá? Então, primeiramente, onde cada variável será linha dessa minha tabela e cada terminal será coluna dessa minha tabela. E é o que acontece. Quando eu estou analisando uma determinada variável, em questão aqui o exp, que é o símbolo inicial, então a primeira variável que vai ser analisada, eu irei preencher nas células que compõem aqui a minha linha, tão somente aquelas que são first, são elementos que estão no conjunto first dessa minha variável. Percebam que para a variável exp, certo? Quais são os símbolos que eu possuo no conjunto first de exp? Justamente o parêntese de abertura e num. Então, para esses dois terminais, na linha da variável exp, eu adiciono a produção, que é justamente essa produçãozinha aqui, tá? Então, adicionei as minhas produções. Próxima variável em questão será soma. Eu vou deixar o exp' e o term por último, porque eles têm um detalhe bem particular, bem peculiar, que precisa de mais pormenores. Então eu vou partir para a minha próxima variável, no caso aqui a soma, que ela é mais simples. A minha variável soma possui como conjunto first o mais e o menos. Então, na linha da soma, onde estão os terminais mais e menos? Aqui, ó. Aqui e aqui. Então, na interseção desses dois elementos, eu vou adicionar as regras de produção correspondentes à soma. Isto é, aqui soma deriva mais e soma deriva menos. Tá? Vamos agora para a próxima variável, que é term. Então eu analiso aqui no meu conjunto first term quais são os meus terminais do conjunto first, parênteses, abertura e num. Então, nas colunas correspondentes a esses dois terminais, parênteses, abertura e num, na linha term eu vou adicionar a produção correspondente. Então eu vou adicionar essa produçãozinha aqui que vocês estão vendo. Então adicionei na célula correspondente. Vou pular esse term linha, vou partir logo para mult. Então mult, a minha variável mult, perceba que ele tem como o único elemento no conjunto first o asterisco, que corresponde à multiplicação. Então, na intersecção justamente do asterisco com a linha mult, eu adiciono a minha regra de produção, que é mult deriva asterisco. Beleza. Vamos agora para o fator, né? E observo que em fator o meu conjunto first é o parênteses de abertura e o num. Então, nas colunas correspondentes a esses dois terminais, certo? Eu vou adicionar aqui na célula de intersecção com a sua variável, justamente no caso em questão, essa primeira produção aqui na coluna do parênteses abertura e a segunda produção na célula correspondente aqui ao num. Então observem aí o complemento na célula desses elementos da regra de produção. Beleza, agora vamos tratar as duas que eram um pouquinho mais melindrosas, exp' e term linha. Exp, observe que possui no conjunto first a minha cadeia vazia. Por causa disso, eu vou adicionar à coluna os elementos terminais que compõem o meu conjunto follow. Da mesma forma, aqui em term, eu adiciono na minha coluna, nas minhas colunas, justamente esses terminais que fazem parte do conjunto follow. Muito bem, então primeiro vamos para exp. Observe que para exp, o meu conjunto first, eu possuo aqui o mais e o menos. Então, em mais e o menos, eu coloco
essa regra de produção aqui. Então foi adicionada. Porém, nos símbolos que compõem o conjunto follow, que é o cifrão e o parênteses de fechamento, esses dois símbolos, eu preencho com a regra de produção onde exp deriva a minha cadeia vazia. Então observem que foram preenchidas nas células as produções correspondentes. Então matamos aí a linha exp. Vamos para a última linha que falta, que possui a mesma característica que a linha term-linha. Então, quem compõe os elementos do conjunto first de term? O asterisco e o cifrão. Perdão, o asterisco e o epsilon. O epsilon cadeia vazia. Então, na coluna correspondente ao asterisco, eu coloco a minha regra de produção multifator term-linha. Então foi adicionada. Porém, observe aqui que em term, por possuir a cadeia vazia, vai entrar nessa brincadeira também os terminais cifrão, parênteses de fechamento, mais e menos. Só que, no caso em questão, com a produção term deriva a cadeia vazia. Então foram adicionados aí, e aí eu concluo a construção da minha tabela sintática, que é a parte mais importante desse processo. Tá? Observem que eu tenho algumas células que não foram preenchidas, que estão vazias. Então nós vamos ver em um próximo vídeo que isso, se porventura, no meu processo de análise, houver um casamento de uma variável com um terminal que dê a sua intersecção em uma célula que está vazia, isso gera um erro de compilação. É justamente isso, né, que indica um erro de compilação. Muito bem, a tabela está criada. Próxima etapa, eu vou ter agora uma sentença no meu buffer de entrada, que é essa daqui, num mais num menos num, e aí eu vou tentar verificar como eu posso construir a minha árvore de derivação para essa sentença utilizando esse método, que ele não é recursivo, muito pelo contrário, ele é preditivo, ele prediz qual é a regra de produção que será utilizada. Então, eu começo aqui, eu tenho uma pilha, esse processo se vale justamente de gramáticas livres de contexto, só que em um universo ainda menor, que são chamadas gramáticas LL. Então, eu tenho uma pilha e possuo uma entrada. Inicialmente a minha pilha está vazia antes de qualquer processamento e a minha entrada também está vazia. No entanto, o meu primeiro símbolo, o símbolo de inicial é o exp, e aqui eu tenho a minha variável. Aí, aqui eu tenho a minha entrada, a minha entrada no meu buffer de entrada, cujo símbolo são isso aí. O primeiro símbolo é o num, né? Então eu vou analisar justamente a minha variável que está no topo da minha pilha com o meu primeiro símbolo, que é o num. Ao fazer, observe, ao fazer esse casamento, né, exp num, observe aqui, ó, exp e num. Qual é a célula que está fazendo referência? Essa daí que vocês viram agora, que ficou mais um pouco claro, que gera essa produçãozinha aqui. Então indica que a regra de produção que será utilizada será justamente essa. Eu utilizo essa regra de produção e na minha árvore que está sendo construída se vale justamente de uma expansão dessa minha variável exp com essa produção. Então eu sei qual será a minha produção. Agora, observem que quando eu faço isso e volto para a minha pilha, eu vou inserir na minha pilha esses elementos correspondentes ao lado direito da produção, só que de uma maneira inversa, porque eu estou tratando por uma pilha. Então, eu insiro primeiro o exp' e o term no lugar do exp, quer dizer, eu substituí o exp pelo seu correspondente lado direito, sendo que a inserção de forma inversa por se tratar de uma pilha. E aí eu vou analisar quem está no topo da pilha é o term, quem está sendo lido no buffer de entrada ainda é o num. Então eu vou verificar aqui na minha tabela qual é o casamento. Então term com o terminal num, e observe que a regra de produção é essa daqui, né? Então em term eu vou expandir essa regra de produção, observem, tá? E eu vou inserir o lado direito da produção na minha pilha, certo? Só que de maneira inversa. Então eu substituo o term, que é o lado esquerdo da produção, pelo correspondente do lado direito, só que de forma inversa, por se tratar de uma pilha. E aí eu vou verificar mais uma vez, quem é que está no topo? Agora é o fator. Quem é que está sendo lido na entrada? É o num. Vou observar aqui na tabela esse casamento, fator e num. Observem essa regra de produçãozinha aqui. Então no lugar do fator eu vou expandir aqui o num. Observe que eu expandi o num. E eu substituo o fator na minha pilha pelo correspondente lá direito. No caso aqui em questão é o num. Substituir. Opa, há um casamento aí interessante.
Eu tenho um num no topo da pilha e tenho um num no buff de entrada. Uma vez que acontece isso, eu elimino esses elementos são eliminados, né? E aí eu vou analisar os que estão logo em seguida. Term linha e mais. Vamos olhar na tabela sintática, term linha e mais. Olha, observem que essa produção deriva a cadeia vazia. Então, eu vou expandir aqui a cadeia vazia. Observe aqui que eu expandi a cadeia vazia. E aqui eu substituo o term justamente pela cadeia vazia. Isto é, eu elimino, eu dou um pop na minha pilha, elimino esse cara que está no topo da pilha. Aí agora eu vou ter o meu exp linha com o meu mais. Vamos observar na tabela sintática esse casamento. Então eu tenho aqui, ó, exp linha com mais, eu tenho essa regra de produçãozinha aqui. Então a produção será essa. Então no lugar do exp linha eu vou expandir essa produção e vou inserir na minha pilha, substituindo o exp linha, eu substituo o exp linha justamente pela minha sentença, só que ela vai ser inserida de maneira inversa. Então quando ela é inserida, primeiro é o exp, depois é o term e depois é o soma, de forma que o soma, como foi o último que entrou, ele vai ficar no topo da minha pilha. Essa é a lógica da estrutura de dados pilha. E aí eu vou comparar a soma com o meu símbolo no cabeçote de leitura. Fazendo essa comparação aqui na minha tabela sintática, observe que eu sei qual é a regra de produção que será utilizada, diferentemente do algoritmo backtracking com retrocesso que nós vimos no vídeo anterior. E ao saber, então eu na minha árvore, na minha soma, eu expando aqui, perceba o símbolo mais, e eu vou substituir aqui na minha pilha a soma pelo símbolo de adição. E fazendo isso, observe que há um casamento aqui, ó, o mais com mais. E quando há esse casamento, o que é que eu faço? Como vocês já viram na situação anterior, eu elimino os dois. E agora quem é que fica no topo da pilha? Quem vai ficar no topo da pilha é o term, e quem é que vai ficar no cabeçote de leitura vai ser o num. Fazendo essa análise dos dois, eu vou observar o casamento que eu tenho lá em cima na minha tabela sintática. E observe que o casamento é justamente nessa célula cuja regra de produção é essa daqui. Então a regra de produção que será utilizada na certeza será essa daqui. Então observe que em term eu vou expandir a minha regra de produção, certo? Perceba que eu estou construindo a minha árvore sintática utilizando essa tabela preditiva e observando o consumo daquela palavra, certo? E aí, na minha pilha, eu substituo o term pelo lado direito correspondente, pela sentença do lado direito da produção, só que ela vai ser inserida de forma inversa. Portanto, vai ser inserido, ao substituir o term, pela ordem term linha e fator. De forma que o fator ficará no topo, como vocês estão observando aí. E aí eu vou, mais uma vez, observar aqui o casamento. Ó, fator em número. Vamos lá para a tabela. Variável fator, terminal número. Eu tenho essa produção será utilizada. Então, no lugar do fator, eu vou expandir esse número aqui, né? Expandir o número e na minha pilha eu retiro, eu dou um pop nesse fator e insiro o número, que é o terminal correspondente, tá? E aí observem, há um casamento e quando há esse casamento do que está no topo da pilha com o que está no cabeçote de entrada na leitura, eu elimino esses símbolos. E aí me resta agora o term linha e o símbolo de subtração, tá? Que é o que está necessariamente no topo da pilha e no cabeçote de leitura. E eu vou para a minha tabela agora, term linha e símbolo de subtração. Observe que a regra de produção, ela deriva epsilon, isto é, deriva a cadeia vazia. E ao fazer isso, eu substituo o meu term pela cadeia vazia, isto é, ele é eliminado, é efetuado um pop para isso, né? Observe aqui na minha regra de produção e observe aqui na minha pilha agora que ele é eliminado. E agora nos resta o exp linha e o sinal de subtração. Vamos observar agora na tabela sintática qual é a linha em questão. Perceba que é essa produçãozinha aqui. Então, essa minha produção será utilizada. Percebam que, em linhas gerais, eu sei necessariamente quais são as produções. Eu não adivinho, como é o caso da utilização do algoritmo backtracking, né, que eu faço por tentativa e erro, e aí eu retrocedo. No caso aqui, eu sei necessariamente, o algoritmo me diz, ele me prevê, por isso que o nome dele é preditivo. Porque ele está predizendo, ele está prevendo qual é a minha produção a ser utilizada. E aí, com essa produção, no lugar do exp linha, eu vou expandir aqui na minha árvore de derivação, e na minha pilha eu vou substituir o exp linha pela produção
do seu lado direito, só que inserido de forma inversa por se tratar de uma pilha mais uma vez. Então, inserido soma, term e exp. Perdão, pela ordem exp linha, term e soma vai ficar no meu topo, certo? E aí eu vou analisar quem é que está no topo, soma, quem está sendo analisado no cabeçote é o sinal de subtração. Qual é a célula correspondente? Essas que vocês estão observando aí, ó. Essa produçãozinha aqui. Então essa produção substitui o soma pelo sinal de subtração, como vocês estão vendo aí. E aí há um casamento do sinal de subtração com, observem aqui, o elemento que está sendo analisado na minha entrada. Havendo casamento, eu elimino esses símbolos, certo? E aí me sobra term e num. Term e num, vamos para a minha tabela sintática. Term e num. Observem aí. Term e num. Eu tenho essa produção será utilizada. Eu expando aqui na minha árvore, tá certo? Essa produção, e insiro substituindo term, substituo de forma inversa a minha produção, a minha sentença que está do lado direito da produção, de forma inversa. Então vai ficar termilinha e fator vai ficar no topo. E agora eu tenho fator e num. Vou para minha tabela. Observem que eu derivo, o fator deriva num. Então essa será a regra de produção ser utilizado. Eu expando aqui em fator o número e eu substituo o fator pelo número aqui na minha pilha. Observe que há um casamento e quando acontece um casamento eu elimino esses símbolos são eliminados e o que me sobra aqui é termilinha e cifrão. Vamos para a minha tabela sintática. E aí, termilinha deriva cadeia vazia. Observe na intersecção aqui que eu tenho term no meu, minha variável está no topo da pilha, e cifrão, que é o meu terminal que está sendo analisado na minha leitura. E aí, como term linha deriva cadeia vazia, essa será a produção a ser utilizada, eu elimino, é um pop no meu term linha. Então, eu elimino e eu expando aqui na minha árvore a cadeia vazia e elimino na minha pilha esse meu term. E agora eu tenho exp linha com cifrão. Vou para minha tabela. Exp linha com cifrão também vai derivar, olha aqui, exp linha com o cifrão deriva a cadeia vazia, como vocês estão vendo aqui, ó. Tanto é que eu já expandi aqui, certo? E aí eu vou ter no final a minha pilha vazia, né? Uma vez que eu tenho só o cifrão aqui, e a minha leitura também foi realizada, de forma que, observe que eu construí a minha tabela sintática para aquela sentença, utilizando a minha tabela preditiva, certo? Observem que essa era a minha sentença, número, mais número, menos número, e eu construo a minha tabela sintática, quer dizer, eu vou entregar para análise semântica essa tabela aqui, tá? Que simboliza justamente a tabela correspondente à minha sentença de entrada, né? Isto é, em outras palavras, o código rodou, o código compilou, e essa é a árvore de derivação que é entregue para análise sintática fazer as suas anotações. Então, com isso, a gente conclui esse exemplo, tá certo? Espero que tenha sido de valia para vocês e um bom proveito nos estudos, ok?